Olha, eu nunca botei fé em um governo Jair Bolsonaro. Uma coisa é tirar o PT. Eu acho que a população tinha toda a razão do mundo de querer tirar o PT. Estava certíssima em relação a isso, a pessoa que achava que tinha que tirar o PT. Agora, a ideia do tudo menos o PT deu no Jair Bolsonaro. E no Jair Bolsonaro eu nunca botei fé. Mas não pensei que em tão poucos dias de governo, não se completaram 3 semanas. Hoje é dia 18. Hoje é dia 18, não tem 3 semanas de governo, já teria ido por terra uma grande parte daquela ideia que se vendia na campanha da moralidade, de um novo tempo, de acabaram-se os privilégios. Sem contar outros casos, como o filho do general Mourão, promovido pelo triplo do salário, como o ministro do Meio Ambiente, condenado pela justiça e confirmado depois disso como ministro do Meio Ambiente. Aí essa de ontem, essa do Flávio Bolsonaro pedir e conseguir junto ao STF que o processo de investigação seja paralisado contra o Queiroz, porque atinge a ele, essa foi a gota d'água, inclusive para muitos apoiadores de Bolsonaro, que eu quero inclusive dar os parabéns, estão lá pressionando o presidente nas redes sociais e a família toda, e dizendo, olha, não foi para isso que a gente elegeu vocês. Peraí, a gente está sendo zoado aqui pelos caras que votaram no PT. A gente brigou, rompeu amizades por causa de vocês. E aí já foi tudo por terra, assim, tão depressa. Tome uma providência, presidente. Ainda tem tempo, inclusive, do presidente consertar isso. O problema é que a grande verdade é que a investigação sobre o Queiroz, assim como atinge o Flávio Bolsonaro, atinge também o próprio Jair Bolsonaro. Porque uma das assessoras, fantasma, né? Fantasma, assessora de mentira, que era só para pegar o salário e repassar de volta para o empregador. No caso aí, o deputado estadual, então, hoje eleito senador, Flávio Bolsonaro. Isso aqui está na cara de todo mundo, né? Acabaram caindo na picuinha mais óbvia da política dos legisladores. Isso se vê na sua cidade, na Câmara de Vereadores, isso acontece com os deputados estaduais, deputados federais, senadores, e o mal é que eles têm muito assessor, e é tudo dinheiro público, sabe? A gente pensa assim, pô, o cara trabalha e tem que dar metade do salário, às vezes não é nem metade, é tudo, né? Porque o cara não trabalha. A filha do Queiroz não trabalhava para o Flávio Bolsonaro, trabalhava como personal trainer, era disso que ela vivia. O nome dela era apenas uma pessoa para receber lá e depois repassar o dinheiro, como já está comprovado, para as contas do Queiroz. Aí o Queiroz sacava para quem? É isso que o Flávio Bolsonaro não quer que saiba. Mas além de tudo, por 2 anos essa moça, depois de exonerada pelo Flávio, foi trabalhar no gabinete do Jair Bolsonaro, em Brasília. Quer dizer, foi trabalhar entre aspas, né? Porque ela nunca foi lá, continuou morando no Rio de Janeiro. Era só para repassar o dinheiro. Ah, mas ela podia trabalhar no Rio? Podia sim. Existem pessoas que supostamente trabalham para os parlamentares dentro de suas bases eleitorais. A base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro é o Rio de Janeiro. Só que é público e notório que ela era personal trainer, inclusive de celebridades. Dentro desse processo de apagar as provas, os vestígios, o Instagram dela estava cheio de postagens com famosos, inclusive Bruna Marquezine, aí já foi apagado também por conta disso, para acabar com essa suspeição. Mas enfim, aí o Flávio Bolsonaro que disse, eu não sou investigado, não é, nem quer ser. E que país é esse? Que novo governo é esse? Que nova era é essa? Em que a investigação é barrada logo pelos novos moralistas, pelos grandes renovadores da moral brasileira, aqueles que iriam acabar com a corrupção. Mas, felizmente,
O próprio eleitor do Jair Bolsonaro está acordado para isso e está cobrando. Eu vou mostrar aqui algumas dessas cobranças que não são poucas, nem são muito tranquilas, não. Tem gente revoltada, com comentários desse tipo. Eu, pela primeira vez na vida, fiz propaganda política e hoje tenho vergonha. Você demorou apenas 17 dias para usar o foro privilegiado assinando sua culpa. Aliás, essa é uma avaliação que um ministro do STF em off também fez. Foi uma confissão de culpa o gesto do Flávio Bolsonaro de tentar e conseguir barrar a investigação com seu coleguinha do mesmo estado do Rio de Janeiro, Luiz Fux. Mas o Renan Freitas continua aqui. Você é uma vergonha, a diferença entre você e os bandidos de fuzil é uma camisa da CBF, seu ladrão. Assuma sua culpa, seja homem, vá para sua casa, a cadeia, onde seu pai disse que é lugar de bandido e corrupto. Essa é uma postagem direcionada ao Flávio, não ao Jair. Outro, para mim o negócio é o seguinte: se Flávio Bolsonaro é culpado, tem que ser punido com o mesmo rigor da lei que queremos para os corruptos que há tanto tempo nos fazem de idiotas. Eu não votei nele, votei no pai dele, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que até hoje mantém sua honestidade inquestionável. Esse aí, portanto, continua acreditando no Jair Bolsonaro. As gurias de direita disseram o seguinte: Flávio, estamos aguardando o posicionamento seu de forma direta e transparente, como sempre se comunicou com seus eleitores e apoiadores. Essa história de nota de assessoria não nos interessa, pois nosso contato com você sempre foi direto. Apoiamos você e merecemos consideração e respeito. O outro: não quero esclarecimento de assessoria, você fez diversos vídeos para pedir votos, faça um vídeo para justificar o caso. Assim como eu, milhões de brasileiros deram a cara a tapa para que vocês fossem eleitos. Aí a eleitora Renata Maria manda um recado a esse mais diretamente, direcionado ao presidente Jair Bolsonaro. Caro presidente, como eleitora e ferrenha defensora do seu governo, espero um posicionamento quanto ao caso Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro. Não retire de nós a esperança de um governo honesto, no qual tanto apostamos e depositamos irrestrita confiança. E também não se pode deixar de destacar aí o papelão, mais uma vez, do STF, porque é um papelão, uma coisa vergonhosa. É pior do que acabar com o processo por decurso de prazo. É pior do que inocentar alguém que toda a sociedade já tem como culpado, porque as evidências são excessivamente claras e numerosas. A decisão foi de para de investigar, ainda que seja uma decisão temporária, porque vai ficar a cargo do Marco Aurélio Mello. Da cabeça do Marco Aurélio Mello sai qualquer coisa, né? Ninguém pode prever o que vai sair. Para de investigar. Ah, mas é só uma liminar, é provisório, disse o Luiz Fux. Sim, mas se é provisório, então segue a investigação, deixa a investigação acontecer. É isso que não entra na cabeça das pessoas. Se é uma decisão que é apenas temporária, não precisa ele ter essa pressa para decidir, deixa para o Marco Aurélio. Ah, não, mas é porque ele fica inventando um bocado de justificativa, dizendo até que se ele deixasse, o processo mais adiante poderia ser anulado. Tenha santa paciência, justificativa se inventa para tudo. Se inventa para tudo, para justificar, inclusive, o injustificável. E é isso que a população brasileira está sentindo. É injustificável. E a decepção com o presidente Jair Bolsonaro é grande. Esse caso tomou as manchetes de todos os jornais do país. Né? Todos não, claro. Mas de grande parte dos jornais do país. Então, não só os grandes jornais, como jornais menores. Os grandes que eu digo são Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e o Globo. São os 3 grandes jornais do país, a não ser o valor, que é restrito à área econômica. Mas nos estados também os jornais abordaram esse assunto e tiveram ele como manchete. Por exemplo, Folha de São Paulo: filho de Bolsonaro pede e Fux suspende investigação. No estado de São Paulo, Flávio Bolsonaro trava no STF investigação sobre ex-assessor. Estado de Minas, STF suspende investigação sobre Queiroz. O Tempo, também de Minas: ministro do STF paralisa processo do caso Queiroz.
Zero Hora, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, filho de Bolsonaro pede e Luiz Fux suspende a apuração contra Queiroz. No Extra, do Rio de Janeiro, Queiroz, explica essa para nós. A pedido de Flávio Bolsonaro, a STF interrompe temporariamente a apuração do caso Queiroz. No Correio do Povo, também do Rio Grande do Sul, Flávio Bolsonaro pede e caso de Queiroz é suspenso pelo STF. No Correio Brasiliense, STF suspende a investigação do caso Queiroz. No Jornal do Comércio de Recife, suspenso inquérito que cita Bolsonaro. E no Jornal à Tarde de Salvador, Flávio Bolsonaro vai ao STF e consegue parar a investigação. Pois é, tá com medo de quê o Flávio Bolsonaro? Tá com medo do óbvio, né, gente? Isso aí tá na cara de todo mundo, porque é uma prática do legislativo, inclusive isso já foi usado para a defesa do Flávio. Todo mundo... lembra quem? Lembra o Lula, né? Todo mundo faz. Que ironia do destino. Então, é isso. O brasileiro queria tirar o PT. Muito bem. O PT não se mostrou digno da confiança dos eleitores, mas escolheu uma opção que realmente não tinha nada a oferecer. Nada. Não esqueçam dos discursos de Jair Bolsonaro contra o foro privilegiado. Esse foro que o filho foi pedir ao STF. E, por coincidência, o que está mais famoso, o que está mais em voga de ontem para hoje, é um que ele fez em 2017, onde o personagem está do lado. Não é o Queiroz, não. É o Flávio Bolsonaro. Aparece lá posando, fazendo figuração, enquanto o pai fala contra o foro privilegiado. Dos 503 deputados, uns 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos. Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu. O prejudicado, eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. E é por isso que o próprio eleitor do Jair Bolsonaro não perdoa, está revoltado e está cobrando Jair Bolsonaro, porque afinal de contas o escândalo está direcionado até aqui ao Flávio Bolsonaro. Tome uma providência contra o seu filho. Tem que dar exemplo. Então o Jair Bolsonaro foi falar sobre o atentado na Colômbia, dizendo que repudia, que se solidarizava com o povo colombiano, e o pessoal nos comentários embaixo no Facebook. Isso foi em todas as redes, e não só do Jair, como do Flávio, do Eduardo e do Carlos Bolsonaro. O pessoal em todas as redes está lá cobrando, eu estou dizendo. É claro que tem os adversários que estão cobrando também, mas muitos apoiadores, e fazem muito bem, e estão de parabéns por fazerem isso. E aí a galera respondeu, que Colômbia que nada, a gente quer saber é do Brasil, e a gente quer saber do Flávio Bolsonaro Queiroz. Presidente, estamos aguardando explicações sobre o caso Queiroz, não nos decepcione. Eu não quero saber de atentado, não, quero saber por que seu excelentíssimo filho está fazendo uso do foro privilegiado, coisa que nós todos sempre criticamos, inclusive ele e o senhor disseram que nunca fariam uso do mesmo. Beleza, mas se pronuncie sobre o caso Queiroz, nós não seremos um PT, ao contrário. Em menos de um mês de governo, eu que fiz campanha a favor, estou profundamente decepcionado. O discurso de moralidade administrativa ficou na campanha, infelizmente. A proteção que Queiroz vem recebendo da família e a promoção do filho de Mourão são difíceis de engolir. Votei no senhor, nenhuma palavra sobre o caso Queiroz, credibilidade indo pro brejo. Pois é, credibilidade indo pro brejo numa velocidade recorde. Eu, como já disse, nunca acreditei em Jair Bolsonaro, mas também nunca pensei que tão rapidamente essa credibilidade iria embora. Quem está botando fé ainda no Jair Bolsonaro é o chamado mercado. Ainda está otimista, contando que Paulo Guedes vai conseguir fazer as reformas. Se Paulo Guedes, que tem encontrado forte resistência daqueles que querem manter seus privilégios, como principalmente os militares, que efetivamente mandam no governo Jair Bolsonaro, se Paulo Guedes perder a queda de braço, não sobra nada para o governo. Sobra o juiz Sérgio Moro falando de combater corrupção e violência. Como? Se o combate à corrupção já vai se desmoralizando e a questão do combate à violência, que eu acredito que ele possa fazer muito em relação a isso, a criminalidade, os homicídios que são gigantescos no Brasil, é algo muito complexo resolver. Não é algo que
depende só de expectativas como o mercado. A princípio, né? É óbvio que o mercado tem uma expectativa positiva, as coisas vão bem. Dólar cai, bolsa sobe. Mas isso é só até o mercado perder a confiança. Se começar, continuar nessa toada aí, realmente o governo Jair Bolsonaro fica ameaçado. Seus eleitores estão cobrando, disseram que fariam isso. Óbvio que não são todos que estão cobrando, tem aqueles que estão defendendo, acreditando, tem todo o direito de fazer isso. A pessoa também não vai ter que mudar de opinião de cara, mas há muitos fatos que já contribuem, que já empurram até as pessoas para essa conclusão de que, olha, não era o que a gente pensava, não era o que a gente queria. Então, é muito cedo para isso acontecer, mas está acontecendo.